A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui no canal para darmos continuidade no ensino das Escrituras Sagradas, bíblico. Estamos falando sobre o estilo de vida cristã. E hoje nós vamos falar do estilo de vida cristã, a vida orgânica no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando falo de igreja, irmãos, não estou falando de uma instituição humana, uma instituição que tem placa, que tem a sua administração, entendeu? Que tem o seu CNPJ. Quando falo de igreja, quando se trata do corpo de Cristo, se trata da igreja como pessoas, se trata do conjunto de todos aqueles que foram salvos. Paulo, o apóstolo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 ao 31, ele fala da igreja, não como uma instituição terrena, mas como sendo todos aqueles que creram, que foram regenerados e que foram chamados, foram justificados e estão inseridos, estão inseridos em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, eles fazem parte da igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, ela vai além de uma instituição. Porque numa instituição temos cargos, como por exemplo na congregação tem ancião, tem diácono, tem cooperador de jovens, são cargos. No corpo de Cristo não se trata de cargo, se trata de função, entendeu? Se trata de função. Então, a igreja invisível, a igreja orgânica, ela vai além de uma placa, de uma instituição. Considerar a igreja de Cristo como uma placa, como um nome que foi posto pelos homens ali, é um conhecimento muito pobre e muito raso. Porque Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, fala que nós fomos ressuscitados com Cristo e nós estamos assentados com Ele. Então é algo muito mais amplo, muito mais gigantesco quando se fala do corpo de Cristo, quando se fala da igreja. É algo orgânico, é algo que Deus é que mantém, esse organismo vivo. Então, irmãos, eu me sinto privilegiado de hoje de abordar com todos vocês, com todos que entrarem aqui
no canal, me sinto privilegiado de falar de um assunto tão sublime, tão solene hoje. Né? Especialmente, nós não vamos entrar, estou entrando só um pouquinho aqui na epístola de Paulo aos Coríntios, né? Mas o nosso assunto, o pilar que eu vou abordar hoje, vai ser a santificação, vai ser as características da santificação. Então, Paulo, o apóstolo, quando estava falando deste contexto, né, ele usou uma tipologia de um corpo humano para tipificar a igreja. Agora, nós encontramos, né, a igreja sendo representada como família, sendo representada como um edifício, sendo representada como uma lavoura. Agora, por que ele usou e foi muito enfático, né, e usar essa expressão para comparar com a igreja como um corpo? Por quê, irmão? Porque o corpo, ele tem os seus órgãos vitais, né? E o órgão responsável pela vida do corpo é o coração, né? O coração é que ele bombeia o sangue para todos os organismos do corpo, para o fígado, para o rins, né? Para os tecidos capilares do corpo, os linfáticos, as células, os braços, as pernas, o olho, o ouvido, nariz, né? Está interligado ali. Então, o sangue é ele que dá vida para o corpo. Então, Paulo usou essa tipificação do corpo para mostrar que só é possível ter vida se estiver no corpo, se estiver ligado no corpo. Então, irmãos, é através do sacrifício de Cristo que fomos regenerados. É através deles que fomos enxertados no corpo, né? E estando ligados, então temos vida. E outra parte também, porque ele usou essa ilustração do corpo, é mostrando também o nosso relacionamento com Cristo. Mas, irmão, não vou falar propriamente do corpo. Vou deixar esse assunto para nós abordar este capítulo 12 de Coríntios, do verso 12 ao 31, outro dia. Hoje, o assunto é a santificação. A santificação, ela é uma bênção que Deus concede aos salvos. É uma bênção da eleição. Nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 1, né? Nós fomos predestinados e eleitos para ser santo e irrepreensível. Agora, irmão, o que é a característica de uma pessoa santificada? Primeira característica que uma pessoa está andando na santificação é a transformação. É que sua mente foi transformada.
né, que o seu estilo de vida mundano foi trocado pelo estilo de vida cristão. Então, é uma característica de uma pessoa que anda conforme a natureza divina que ele recebeu, né? Outra característica de uma pessoa que está no caminho da santificação é a integridade, né? A santificação faz ela desenvolver um aspecto de integridade, ter uma vida correta, ter uma vida segundo os padrões de Deus, né? Isso é uma característica. Agora, o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 3 ao 4, ele diz por que nós temos que ter uma vida santa. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, irmão, isso daqui, por que temos que ser santos? Porque é a vontade de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos propriedade de Deus. O nosso corpo, ele passa a ser o santuário de Deus, a morada de Deus. É como diz Paulo lá em Coríntios 6, de Coríntios, fomos comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então temos que ser santos, porque o nosso corpo é uma propriedade de Deus. Outra coisa, característica de uma pessoa santificada, é que ela foge da prostituição. Irmão, tem 3 tipos de pecado na Escritura Sagrada, aqui no Novo Testamento, especialmente 2 Timóteo e 1 Coríntios, eu vou citar aqui os versículos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, fala: fugir dos desejos da mocidade. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, fugir da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, fugir da idolatria. Veja que esses pecados que eu estou citando aqui, eles são mais poderosos do que o próprio diabo. Porque na epístola de Tiago, no capítulo 4, a palavra fala para nós: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esses pecados aqui, a palavra não manda nós resistir, a palavra manda nós fugir. Então, irmãos, a prostituição, idolatria e desejos da mocidade, tanto os casados como os jovens, a característica da santificação é que ele foge.
da prostituição, ele foge da fornicação, ele foge da idolatria, né? E ele não anda segundo a concupiscência da carne, diz a palavra, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é andar em espírito? É obedecer os padrões de Deus. Então, irmão, vamos aqui, Isaías, no capítulo 6, ele teve um encontro com Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 5, precisamente do 5, nós vemos Isaías apontando o erro dos outros. Ai daqueles que vivem piamente, ai dos injustos. Tem bastante ai que ele fala, ele apontando os ai. Mas quando chega do capítulo 6, ele é confrontado pela santidade de Deus. Deus se manifesta, né, e diz que as orlas do manto de Deus enche o templo de Deus de fumo. E diz que o seu séquito, quer dizer, comitiva celestial, estava ali, né? E ele quando teve, viu aquele impacto, né, gigantesco, ele começou a falar, ai de mim, porque vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Então, quando a santidade de Deus confrontou ele começou a ver o seu próprio erro, ele começou a ver a sua própria miséria. É isso que acontece com alguém que Deus está santificando ele, que ele está no processo da santificação. Ele não aponta os erros dos outros. Em vez de ele ver os erros dos outros, ele vê seu próprio erro. Ele vê a sua incapacidade, a sua miséria. Isso é uma característica de alguém que Deus teve um encontro com ele. E ele foi impactado. Então, o que aconteceu? A santidade, irmão, ela provoca no crente um impacto de quebrantamento. Provoca nele um impacto de um quebrantamento, de uma renúncia dentro dele. Isso é uma característica de que há um processo gradual de santificação. Então, irmão, Isaías foi confrontado por Deus, com a santidade de Deus. E no Velho Testamento nós temos duas expressões para a santidade, para a santificação. Uma é Kadosh. Kadosh é um termo de santificação, santidade, que é empregado para o santuário, para o altar, para as pessoas, para lugares. Kadosh. Agora, Kodesh é uma expressão usada unicamente para Deus, mostrando que Deus é santo em natureza, mostrando que em Deus não há mancha, não há erro, não há possibilidade dele se macular. Então, quando Deus refletiu em santidade, sua santidade de Isaías, ele caiu no rosto do chão, irmão. Ele se quebrantou. A hora que ele se quebrantou, o serafim voava
pegou uma tenaz, pegou uma brasa do altar e queimou os lábios dele. E disse, assim passou de ti a tua iniquidade. Então, primeiro, Deus santificou ele. Primeiro, a santidade de Deus. Segundo, Deus santificou ele. E terceiro, o Senhor santificou o ambiente. Porque ele dizia, moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, vejamos bem, aqui em Levítico, capítulo, vamos ver aqui, Levítico capítulo 11, verso 44 e 45, diz assim, porque eu sou Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificarei, sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis vossas almas. Nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Por que nós temos que ser santos? Porque Deus é santo. Outra característica, porque temos que ser santos, para sermos filhos de Deus. Vejamos aqui, 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, irmãos, desse assunto. É um assunto magnífico e solene da nossa fé, para que nós possamos entender e compreender a vontade de Deus. Vamos ver aqui, Coríntios capítulo 6, verso 16. Aqui, ó. Paulo está falando aqui sobre a instante exortação à santidade. Vou ler do 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem com justiça com injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, dele habitarei, e entre ele andarei. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Pelo que diz, saí do meio dele, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Todo-Poderoso. Então, irmão, a santificação é uma necessidade urgente da igreja. Porque a santificação, qual é o propósito dela? É nos fazer parecidos com Deus. E aonde que ela vai desembocar? Na glorificação. Tem 3 níveis de santificação. Tem a santificação inicial, que é quando nos convertemos a Cristo, automaticamente somos santificados. Não significa que nós, no nosso corpo, que essa santificação aconteceu aqui na nossa vida, que aconteceu na posição em Deus. Depois dessa santificação posicional,
aí vai dar início em nós a santificação progressiva, que é uma santificação diária, que nos leva até a santificação final e faz desembocar na glorificação. Então, irmãos, e Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão, a nossa vida, estilo de vida cristã, ele é desenvolvido em nós a partir da hora que nós nascemos de novo, que temos uma nova vida. Aí foi mudada a nossa mente. Agora nós temos a mente de Cristo. E Paulo é enfático em Colossenses, capítulo 3, em falar: estás morto com Cristo. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso acontece com quem nasceu de novo. Agora veja você, se essas características não estão na sua vida, é porque ainda você não nasceu de novo. Irmãos, são essas coisas que nos mantêm em Cristo, que nos mantém firme na fé. Nós não somos firmes na fé, não é porque vamos à igreja, não é porque assistimos um culto, não é porque ouvimos uma palavra. Não, irmão. A vida cristã, ela está além de um culto. Então, o mesmo modo que nós temos que estar na igreja, nós temos que estar em qualquer lugar. Agora, se é um crente que serve a Deus só naquela parte emocional, aí quando aquela alegria ali, naquela parte sentimental do culto, sai do culto, começa a vir os problemas, e aí começa a manifestar outras coisas contrárias. Então, irmão, é igual a pessoa estar numa areia movediça. A tendência é ir se atolando cada vez mais. Por quê, irmão? Porque o culto da igreja é apenas para nos reunir. Ali, reunir, louvar a Deus. A vida cristã não se faz dentro de quatro paredes, irmão. Se faz dia a dia, no meio da nossa sociedade, enfrentando os demônios, os espíritos. Aí que se desenvolve a vida cristã. Se ele verdadeiramente nasceu de novo, irmão, ele vai ter uma identidade de Cristo dentro dele. Então, qual é o problema? Que muitos ficam sem culto. Quando não está na igreja, quando não vai nos cultos, fica no desespero, no caos. É porque não nasceu de novo, irmão. Não nasceu de novo. Muitos têm aquele aspecto cristão, só hora e meia. 1h30 ali. Saiu dali, acabou. Nós temos que saber uma coisa. Não é culto que segura nós. Quem segura nós, irmão, é a obra do Espírito Santo. É aquilo que Deus fez em nós. É igual, por exemplo, esta árvore aqui, irmão. Veja essa árvore aqui, nesse parque, aonde estou aqui. Veja,
ela está plantada aqui. Quem é que dá vida para ela? Por que as folhas dela estão verdes? Porque Deus preparou o ambiente. Deus preparou o sol, Deus preparou chuva, né? O orvalho que vem, e elas estão verdes. Não é ela que se mantém viva, irmão. É o ambiente que Deus preparou para ela que mantém ela viva. Assim é o crente, irmão. O crente. Se ele foi plantado, se ele é uma árvore plantada em Cristo, vai cumprir o que está lá em 17 de Jeremias, né? Que a árvore, vamos ler aqui, só para os irmãos, 17 de Jeremias, vamos ver aqui, abra aí comigo na sua Bíblia, por favor, só para terminar aqui, só para os irmãos entender este assunto magnífico, assunto para nós, irmão, não ficar como menino a vida inteira, nós amadurecer, ter raiz profunda em Cristo. Vamos ver aqui, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da cara do seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Porque será como uma tamangueira do deserto, não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Entendeu, irmão? No ano da sequidão, dos problemas, do caos, não para de dar fruto. Por quê? Porque está dentro do ribeiro. Então o ribeiro é Cristo. Aonde nós estivermos, nós temos que ter água dentro de nós. Se não está tendo, irmão, água, se só tem água quando está na igreja, então tem coisa errada na sua vida. Você está fora do padrão de Deus. Porque o crente é bom congregar, é bom ir na igreja, tudo, irmão, mas isso é só o básico. Só o básico. A obra mais intensa, mais gigantesca, nós desenvolvemos em particular, dia após dia, com Cristo. Então, amados irmãos, fique com Deus, né? E vamos abordar mais outros áudios sobre o estilo de vida cristã. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.